Amados irmãos e irmãs, bom dia, paz e bem. Que a graça do nosso Deus esteja sempre presente na nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está em Lucas 18, do 1 ao 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-lo esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Amados irmãos e irmãs, como é difícil, não é, a justiça desse mundo. Tem juízes que não temem a Deus, que não temem homem algum. Há juízes que, infelizmente, são comprados por dinheiro, que se levam pela ganância e não fazem justiça. Por quê? Porque não temem a Deus. E essa parábola o Senhor está nos mostrando que nós não devemos desistir da nossa fé, que nós não devemos, por causa de pessoas más, por causa de injustiças do mundo, a gente desista da nossa fé em Deus, a gente deixa de acreditar que Deus pode tudo, que tudo pode ser mudado pela força da oração, pelo poder da oração, tudo pode ser mudado pelo poder da nossa fé em Deus. Ele aqui nos garante que se nós orarmos sem cessar, que se nós tivermos fé, Ele escutará nossas orações, e bem depressa. Muitas vezes, amados, a gente reza, pede a Deus algo, e Deus não nos dá. Fiquem sabendo que não é porque Ele não está escutando sua oração, porque Ele não está escutando a minha oração. Ele não dá porque Ele sabe que aquilo vai nos fazer mal. Ele não dá porque Ele sabe que muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo vai nos afastar dEle. Muitas vezes nós pedimos um emprego bom a Deus e Ele escuta e dá. E o que é que acontece? Aquela pessoa se apega tanto àquele trabalho que não tem tempo de orar, não tem tempo de rezar e se afasta de Deus. Muitas vezes a gente pede a cura de uma doença a Deus e Ele não nos dá para nos preservar de perder nossa alma. Porque eu escutei uma vez um padre dando um testemunho de uma moça que ela tinha um câncer e ela era uma pessoa da igreja, uma pessoa que orava, que rezava, e ela pediu tanto essa cura que Deus deu, e com pouco tempo depois ela se afastou da igreja e o padre pensou que ela teria morrido, mas não. Outro dia ele encontrou ela na rua e ela estava grávida, e ele perguntou de quem era o filho. Ela falou que não sabia, porque tinha tido muitos homens. Ou seja,
Se Deus não tivesse dado aquela cura para aquela menina, ela continuaria sendo serva de Deus e poderia até morrer para este mundo, mas ela iria viver para a glória de Deus. Então, se você pediu alguma coisa a Deus e Deus não escutou, não fique triste, agradeça a Deus. Se Ele lhe der, vai ser para a honra e glória dEle. A gente sempre pede assim. Tudo que eu peço a Deus é assim. Senhor, se for para a minha santificação e para a salvação da minha alma, que o Senhor me dê. Mas se for para eu perder minha alma, eu não quero. Então é assim que a gente tem que fazer. Nos dê a graça de nos conformar. Essa oração, Deus diz: o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Deus não faz nós esperar. É tudo o tempo dele, a hora dele. Nós que muitas vezes somos apressados. Eu peço uma coisa hoje, eu quero hoje. Mas não é assim que funciona. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia para Deus. E Ele fala: eu vos digo que não lhes fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Eu acredito que o Filho do Homem, quando voltar, vai encontrar pouca fé sobre a terra. Porque nos dias de hoje nós sabemos que tem pouca gente que tem fé, pouca gente que vive a sua fé, pouca gente que lê a palavra de Deus, pouca gente que participa das missas, das igrejas. São pouca gente que buscam de verdade viver a santidade. Muitas pessoas querem viver no pecado e ainda se acham no direito de se achar que vai para o céu, pois o pecado não habita em Deus, não é? O livro da sabedoria nos diz que a sabedoria de Deus não vem na pessoa que está no pecado. Por isso que muitas pessoas, amados irmãos, que vivem no pecado, fazem todo tipo de coisa errada e ainda acham que está certo. E quando a gente vai dizer que está errado, que isso ali é contra a vontade de Deus, não quer saber da gente, não quer saber da nossa voz, de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque está tão envolvido com o pecado que endurece o coração. Então, minha gente, vamos ouvir essa palavra de Deus com atenção. Vamos viver mais a nossa oração. Como Jesus subia ao monte para orar, vamos também subir ao monte para nós orarmos. E pedir a Deus a graça de sermos fiel, para quando Ele voltar, Ele encontrar nossa fé na terra. Porque o sonho de Deus é isso. Se na época de Jesus Ele ainda perguntou, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Naquela época, imagina hoje, meus amados, que o povo está desfazendo das coisas de Deus. As pessoas não têm mais nenhum respeito pela doutrina, pela nossa religião. Desfaz, não é? Muitos por ganância se afastam de Deus. Peçamos a Deus nesta manhã a graça de sermos fiel a Ele, fidelíssimo à sua palavra, e agradecer a Deus por mais um dia. Lembrai-vos sempre as maravilhas do Senhor, o salmo de hoje. Cantai e entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas, glorificai-vos em seu nome, que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Lembrai-vos as maravilhas do Senhor. Matou na própria terra os primogênitos e fina flor de sua força varonil. Fez cair com ouro a prata o povo eleito, e nenhum doente se encontrava em suas tribos. Ele lembrou-se do seu santo juramento que fizera a Abraão, seu servidor. Fez sair com grande júbilo o seu povo e os seus eleitos entre gritos de alegria.
Lembrai-vos as maravilhas do Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos sempre nos lembrar de tudo que Deus fez por nós, de todas as maravilhas, porque nós estamos vendo que tudo que Deus fez é bom. O homem é bom, a mulher é bom, porém Eva e Adão pecaram, desobedeceram a Deus e por isso veio o livre-arbítrio, para que nós possamos decidir o que é que nós queremos na nossa vida. O que eu peço no dia de hoje, amados, é que nós possamos refletir sobre esta palavra, nós possamos orar mais, rezar mais, invocar mais o santo nome do Senhor e agradecer por tudo o que Ele nos faz. Obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida, de saúde, de toda a nossa família, de todas as pessoas que necessitam, Senhor, que o Senhor possa visitar todos os doentes nos hospitais, que o Senhor nos dê a graça da paz, nos dê a graça da sabedoria, para que nós possamos entender, Senhor Jesus, qual é a Tua vontade na nossa vida. Obrigada, Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, se você gostou desse vídeo, dê o like e compartilhe. E agradeça a Deus por estar vivo no dia de hoje. Um ótimo fim de semana para todos. E amanhã, que é dia de missa, vamos participar da ceia do Senhor, buscar o Senhor e seguir a nossa vida orando sempre, para que quando o Senhor voltar, Ele encontre fé sobre a terra. Um cheirinho de Maria, paz e bem. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Cheirinho de Maria.